Boa noite a todos, estamos começando o Create Academy, diretamente do canal da NHV Play. Estou muito feliz e honrado hoje, porque hoje temos presença especial na estreia do Create Academy. Então hoje é um casal que vive lá no Japão, que vai compartilhar um pouco sobre criatividade e inovação. Hoje eu quero receber aqui na nossa transmissão, diretamente do Japão, Paola e Alessi. Eles são casados e moram lá em Tóquio, no Japão. Ambos cursaram mestrado inusitado de 2 anos de Estudos Internacionais da Paz lá na Universidade Soka do Japão. Ela é designer gráfica, especialista em design thinking, e ele jornalista e agora cursando doutorado em educação. Vamos lá, o que eles têm em comum é o desejo de melhorar o mundo por meio da inovação e da educação. Muito boa noite, ou muito bom dia para vocês aí. Como que tá Alessi e Paola? Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Ale? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao palco aqui do Create Academy. Vou deixar aí o espaço para vocês. Fiquem à vontade para interagir e qualquer coisa é só me chamar que eu estou por aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado, Ale. Muito obrigado. Beleza. Ok, prontinhos? Vamos lá, pá. Então tá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aí vocês me falam se vocês estão vendo tudo certinho. Tá entrando aí direitinho. Isso. Bom, só me falem aí se tá tudo certo. Tá, né? Legal. Bem, então o tema de hoje é sobre criatividade e transformação social. Como a Alexandre apresentou a gente, eu sou a Paola Bellucci. E o Alessi, fala um oi, Alessi, para ver se a gente está ouvindo sua voz também. Olá, tudo bem, gente? Eu sou o Alessio de Freitas Nunes. Isso. Bem, eu sou designer de formação, então criatividade realmente é algo já que eu trabalho com isso no meu dia a dia, é uma habilidade muito importante, e eu vou trazer aqui hoje, então, alguns conceitos sobre criatividade, vou provocar vocês aí sobre como a gente pode resgatar a nossa confiança criativa. Eu trabalhei por uns 5 anos numa empresa de inovação, então a criatividade foi um tema de muitos workshops que eu pude rodar pelo Brasil, e também pude aplicar em muitos projetos de inovação, não só no campo, né, das empresas, mas também no campo social. Então são esses exemplos, alguns deles que eu vou trazer para vocês aqui hoje, nesse tema de transformação social. E eu também acabei de me formar num mestrado em Estudos Internacionais para a Paz, aqui na Universidade Soka, do Japão, e eu acabei de receber uma premiação, que se chama Prêmio Da Vinci, na categoria Contribuição Social. Então, gostaria de compartilhar com vocês a campanha que eu lancei em combate ao abuso sexual infantil, que foi, então, que me fez ganhar esse prêmio. Alessia, agora você se apresenta. Ok, pá, muito bom. Bom, como eu disse, meu nome é Alessio de Freitas Nunes, eu moro aqui no Japão, e a gente mora aqui faz 3 anos, e foi uma mudança muito grande, uma mudança maravilhosa, vir para cá e conhecer mais a fundo a cultura oriental, a cultura japonesa, e principalmente a cultura da universidade que a gente estuda, né? Nós estudamos na Universidade Soka, e o nome Soka significa criar valor, e essa palavra criar é exatamente porque a filosofia deles, na raiz dela está a ideia da criatividade, então é isso que eu vou explorar um pouquinho hoje. E eu também fiz esse mestrado, que a Paola comentou, é um mestrado bem recente, fiz parte da primeira turma, que começou em 2018, e ela parte da segunda turma, que começou em 2019. Então, por um ano, nós estudamos juntos no mesmo mestrado, e foi muito transformador, porque para mim mostrou uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova forma de entender criatividade, que é exatamente focada nas questões sociais, na transformação social, não só no nível pessoal, mas no nível local e até global. Então, foi um aprendizado muito grande, eu consegui entender a criatividade do ponto de vista das pessoas, das conexões e tudo mais. E aí eu terminei o mestrado, foram 2 anos incríveis, e eu comecei um doutorado na própria Universidade Soka, na Faculdade de Educação. Então, agora eu estou juntando o que eu aprendi sobre paz, conectado com educação e com felicidade. Então, eu estou juntando essas 3 coisas
para justamente antenar e perceber e estudar mais a fundo processos de aprendizagem, processos de educação que conectam paz e felicidade. Isso. Então, o Alessio falou sobre a Universidade Soka, né? Gostaria só de apresentar um pouquinho mais para vocês. Ela foi fundada em 2 de abril de 1971 e tem o princípio de ser o mais alto lugar de aprendizado para a educação humanística, o berço de uma nova cultura e a fortaleza para a paz da humanidade. Então, a Universidade Soka foi fundada pelo humanista e pacifista, Dr. Daisaku Ikeda, que reside aqui no Japão, que é uma foto que dá para ver as cerejeiras. Então, a gente está bem nesse momento agora aqui no Japão, com o nascer das cerejeiras, e está muito bonito. Faço o convite aí para todos virem visitar a Universidade Soka aqui em Hachioji. Como eu havia falado desses workshops, né, que eu fiz pelo Brasil, aqui é só algumas fotos, então, que eu queria mostrar para vocês, e principalmente essas fotos aqui, que foram algumas das iniciativas que a gente fez na universidade, enquanto alunos, que se chama I Am SDGs, né? Eu sou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente utilizou alguns processos criativos, né? Um deles foi o recurso dos post-its, esses post-it notes que a gente fala, né, que são esses quadradinhos coloridos que vocês podem ver aí nessas imagens, e foi realmente, assim, um momento de muita colaboração, e a gente utilizou a metodologia Design Thinking para aplicar, então, esse novo modelo mental para pensar questões globais. Então, aqui algumas fotos, só para vocês verem uma das iniciativas dentro da Universidade Soka. E como eu falei dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, então só para mostrar aqui, são esses 17 objetivos que desdobram em 169 metas. Tanto eu quanto o Alessio, nós abordamos esses objetivos nas nossas pesquisas de mestrado. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar sobre criatividade, né? Então, no Fórum Econômico Mundial, em 2017, foi falado essa frase, né? A resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade são as 3 habilidades mais importantes que alguém precisa para prosperar. Então, olha só, a criatividade aí entrando como uma habilidade muito fundamental, né, para ir para a prosperidade. E aí, então, eu queria perguntar para vocês, quem aqui acha que não é criativo? Só que tem uma questão, eu gostaria muito de ouvir vocês, mas a gente não pode, então, se ouvir, mas eu posso, gostaria que vocês escrevessem nos comentários. Só que eu, como estou compartilhando na tela, não consigo ver os comentários, então vou precisar da ajuda ou do Alexandre ou do Alessio para me falar o que vocês estão respondendo. Vocês podem me ajudar com isso? Estou monitorando aqui também no YouTube, que a gente está transmitindo também ao vivo lá para o YouTube. Ah, legal. Então, a pergunta é, quem aqui acha que não é criativo? Só escrevam aí. Acho que eu sou, acho que eu não sou. Gostaria de saber aqui que vocês, uma reflexão para vocês mesmos, assim. Olha lá, Cida Medeiros. Ah, Cida. Isso, ela disse, eu me considero criativa, saudações de Fortaleza. Ah, que legal, Cida. Legal, Cida. A Cida é super, sempre aí também, no mundo acadêmico, com vários projetos. O João Pedro Nogueira. Tudo bom, João? Todos somos criativos, de uma forma ou de outra. Legal, gostei dessa resposta. Rosana Noda, eu sou criativa. Aí. Ah, que bom. Então, todos aqui estão com bastante... Soares. Ó, me esforço para ser. Isso aí, Verô, muito. Legal. Ah, Amandinha, eu preciso de uma inspiração às vezes, mas eu considero que eu exerço minha criatividade com muita frequência. Muito bom, Amandinha. Olha só, então, ela trouxe uma questão de uma inspiração, né? Isso daí é um valor, é um ponto bastante importante. Eu vou avançar, então, mas podem continuar escrevendo. Então, agora uma outra pergunta. Quem é mais criativo, no ponto de vista de vocês? Vocês acham que é um adulto ou uma criança?
Então, coloquem os palpites de vocês aí no comentário. Oh, que pergunta interessante, pá. Quem é mais criativo, um adulto ou uma criança? O Alexandre tem algum palpite aí, Alexandre? Ó, a Cris Taca disse uma criança. Uma criança, legal. Alguém concorda? Alguém acha diferente? Alguém acha que é o adulto? Alguém acha que é os dois? Eu acho que é os dois. Essa é a minha opinião. Boa. Eu acho que mais a criança. Legal. Então, Danilo, os dois, concorda com o Alexandre. bacana. Então, vamos lá. Realmente, tanto o adulto quanto a criança são criativos. Agora, quem é mais criativo, né? A pergunta está trazendo essa provocação, assim, essa reflexão. A criatividade, ela tem muito a ver com o nosso repertório cognitivo, né? Então, por que isso? Tem uma interrogação aqui no meio dessa imagem com peças de Lego, né? Eu entendo a criatividade muito como se fosse essa caixa de Lego. Então, quanto mais pecinhas a gente tiver nessa caixa de Lego, mais legal vai ser a brincadeira, né? Mais formatos a gente vai conseguir formar. Porque quando a gente tem muito repertório, ou seja, o adulto, ele tem mais repertório do que a criança. Então, o adulto vai poder criar mais peças, vai poder exercer mais a sua criatividade do que a criança. Tá? Então, se a gente for responder essa pergunta, quem é mais criativo, quem tem mais potencial criativo é o adulto, por ter mais repertório de vida, mais experiência e mais bagagem. Porém, a criança, ela é muito mais desinibida. Por quê? Nós, adultos, quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo podado na nossa criatividade, especialmente se você seguir algumas áreas de profissão que a criatividade parece que é coisa de gente viajada. Ai, não, essa pessoa está aqui para brincar. Mas não é isso, né? A criatividade, ela é um valor muito importante, tanto que foi colocado ali no Fórum Econômico, né? Então, a criança, como ela não foi podada, ela consegue exercer a criatividade dela muito mais fluida. Então, por isso que a gente diz da importância da gente resgatar essa confiança criativa, que todos nós temos, mas por algumas situações, por algumas questões, a gente foi perdendo isso durante a vida. Então, por isso que quando eu faço essa pergunta aqui, quem acha que não é criativo, todos nós somos, porque todos nós temos repertório e capacidade de imaginar. Se a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. Então, aqui é o momento da gente lembrar de todas essas situações da nossa vida que a nossa criatividade foi podada de alguma forma e a gente deixar isso de lado, tá bem? Aqui é o momento da gente resgatar essa confiança criativa. Então, aqui só para fechar o que eu acabei de falar. O adulto, ele tem mais potencial criativo, mas a criança, ela tem mais desbloqueios. Legal? Então, coloquem aí nos comentários também o que vocês acharam sobre isso, se vocês concordam, se vocês acham diferente, tá bem? Então, se você é capaz de imaginar, então você é capaz de criar. Isso aqui é muito importante, eu vou fazer um exercício com vocês aqui para deixar isso um pouco mais claro. Então, imaginem uma cadeira. Cada um aqui vai imaginar uma cadeira de uma forma, de um modelo, de um jeito, certo? Então, fiquem aí pensando numa cadeira. Eu também pensei numa cadeira, então eu vou colocar aqui para vocês a cadeira que eu imaginei. Essa é a minha cadeira. E aí, gente, eu fui criativa, fiz uma cadeira aqui, simples, é o jeito que eu imagino. Então, me falem aí se vocês acham que eu fui criativa. E aí, alguém falou alguma coisa que eles estão... Eu vou trazer agora alguns exemplos de outras cadeiras que vocês podem ter imaginado. Aqui. Foi artista. Elogio. Artista. Então, a criatividade, ela não tem a ver com habilidade artística, e sim com a capacidade de criar e colocar sua ideia no mundo.
Então, esse exemplo é para já tirar um mito que existe sobre a criatividade, que é, mas eu não sei desenhar, mas eu não sou uma pessoa, assim, muito artística, eu não tenho dom nenhum para essas questões de cor, não entendo nada disso. Gente, a criatividade não tem a ver com a habilidade artística, tá? Então, esse é o primeiro mito que a gente precisa tirar para a gente resgatar essa confiança criativa. Então, a minha cadeira, sim, ela foi criativa, porque eu tive a capacidade de tirar do campo das ideias e colocar no mundo real. E criatividade tem a ver com isso, tá bem? As pessoas que imaginaram as cadeiras que estão em volta da minha, elas foram criativas tanto quanto eu. Talvez elas tenham tido mais habilidade artística, tudo bem, aí a gente discute de uma outra maneira, mas não no campo da criatividade. Legal? E aí agora, eu queria trazer para vocês mais uma reflexão, um exercício de imaginação. Gostaria que vocês dessem 10 definições para esse desenho. Então, olhem para ele e escrevam aí o que vocês acham que é isso. Podem falar livremente, eu preciso de 10 definições. Se cada um escrever uma aí, a gente já tem. Enquanto vai chegando os comentários, para mim parece uma caneta. Legal. Eu gostaria mesmo que o Alessio e o Alexandre também participassem aí. Então, também uma caneta, Alessio também? Eu acho que para mim é uma caneta. Então, dá mais um palpite, então, porque é para imaginação, é brainstorming. Um foguete também, que está com as asinhas ali, pronto para subir. Uhum. Boa, pode ser. Já foram 2 palpites. Tem mais, Alexandre, tem mais um palpite? Chegou uma aqui da Amanda, falando que é aquela caneta que tem a opção de cores, né? Opção de cores, boa, Amandinha. Legal. Mais palpite, Alexandre, eu sei que você tem muitas ideias. Teve alguém que falou aqui, lapiseira. Tá muito ainda dentro do campo de lápis. Vamos... diferente, guarda-chuva, chegou aqui, Guarda-chuva, que legal. Vamos, então, explorar, assim, coisas muito doidas. Podem ir longe. Peixe visto de frente. O Jonas, tudo bem, Jonas? Quem foi que falou? O Jonas Lupus, peixe visto de frente. Pois é, olha só. Ele acertou, porque é uma possibilidade. Poderia realmente ser um foguete, poderia ser um lápis, só que era um peixe visto de frente. Agora a gente está vendo ele de lado, então consegue ver aqui os olhinhos, a boca. Então, a criatividade, gente, tem muitas possibilidades de colocar materializar as nossas ideias, né? Então, é permitir também que a nossa cabeça, a nossa imaginação vá longe. Legal? Então, quanto mais ideias, mais possibilidades, mais a gente puder explorar a nossa imaginação, melhor para a nossa criatividade. É um exercício para ela, tá bem? E aí, eu queria trazer aqui uma habilidade do brasileiro, que é a gambiarra, né? Acho que todo mundo aqui já se viu numa situação de gambiarra, ou já viu alguém da família fazendo uma gambiarra, assim, que existe uma solução para tudo mesmo. Então, esse é um valor que a gente tem enquanto brasileiro, que muitos lugares do mundo não têm. E eu e o Alessio, nós moramos no Japão, a gente pode garantir isso para vocês. Se tem um valor que o brasileiro tem, é a improvisação. E a improvisação e a gambiarra tem tudo a ver com a criatividade, porque, como eu mostrei no exemplo anterior, a gente precisa explorar, né, no nosso repertório, o que a gente já viu que poderia parecer aquela imagem, e aí você, então, vai pensando em milhões de possibilidades, e aí temos culturas que a imaginação, ela não é bem-vinda, a criatividade, ela não é bem-vinda, então, isso acaba sendo um valor que, já que a pessoa não explora, né, não trabalha durante a vida, aí até no campo profissional, às vezes você está diante de uma situação que você precisa encontrar uma saída rápida e você não consegue. Então, a criatividade, ele é um valor que é para o campo profissional, para o campo da vida pessoal, e enfim, fundamental para tudo. E aí... Um comentário em cima disso, né? Eu acho que o Alexandre mora nos Estados Unidos, ele deve viver isso também, mas aqui no Japão, o Japão é um país que tudo funciona muito bem, assim, o transporte, o sistema público, enfim.
Mas quando alguma coisa sai do controle, eles se perdem, assim, já não tem mais, eles não conseguem achar uma solução rápida para algo que não estava previsto. Então, exatamente porque é uma sociedade que tentou organizar as coisas de maneira tudo tabelado, tá tudo previsto, tá tudo certinho, só que a vida não é assim, né? Então, quando alguma coisa sai do controle, há uma dificuldade enorme de lidar com o improviso, na hora de expressar essa criatividade. Aí, vendo essas fotos dos brasileiros, a gente sempre brinca, falando que o brasileiro tem que ser estudado, mas exatamente por causa desse poder criativo que o nosso povo tem, que é algo, com certeza, único no mundo. E aí, Alessia, eu queria até trazer um exemplo que um professor meu do mestrado, ele falou em sala de aula e todo mundo me deu muita risada. Ele foi numa natação aqui com um colega, e aí esse colega é careca. Então, quando eles chegaram na natação, eles falaram assim, olha, vocês precisam usar o óculos, e os dois tinham óculos, e a touca. Aí, o meu professor que tem cabelo, botou a touca, e o amigo careca falou, mas eu não tenho cabelo, por que eu preciso usar a touca? Aí eles, pessoa careca, o que fazer? O que a gente pode fazer? Porque não tinha em lugar nenhum no protocolo deles o que fazer com uma pessoa careca. Então, aí ele falou assim, gente, mas não justifica, porque a gente usa touca para não cair o cabelo. Eu não tenho cabelo, por que eu preciso usar touca? E aí, eles falaram que foi assim, não conseguiram fazer aula aquele dia, porque foi um tal de falar para um, aí fala para o superior, que fala para o superior, aí fala pro gerente, aí o diretor, aí volta todo mundo. Aí ele falou que chegou uma hora que tinha umas 6 pessoas, assim, para resolver essa pane no sistema. E aí eles querendo que ele usasse a touca. Aí ele falou, olha, gente, tudo bem, eu quero vir fazer a aula, se tiver que usar a touca eu uso, mas assim, eu não vou pagar por essa touca. Aí pronto. Aí confundiu tudo de novo, e agora? Ele não vai pagar, o que a gente faz que a gente não vai pagar a touca? E aí falou que ficou mais um tempão até eles chegarem num consenso que tudo bem. Então, a gente abre para o seu lado, que não precisa pagar, e você abre para o nosso, que é usar a touca, porque está aqui escrito que todos têm que usar touca, não está em lugar nenhum escrito excessos, em exceção carecas, então você tem que seguir a regra. E aí, gente, esse exemplo é muito Japão. A gente já passou por situações assim, inúmeras vezes, eles ficam desesperados quando eles estão numa situação que não estava prevista, né? Ô, Paula, e dá até para a gente fazer um exercício. Dá até para a gente fazer um exercício, por exemplo, como que nós brasileiros, qual que é a justificativa que nós daríamos para convencer que a pessoa precisaria usar a touca? Né? Acho que vale a pena as pessoas comentarem. Qual a justificativa que você daria para convencer o careca a usar a touca de natação? Comentem aí, vamos ver o que o pessoal vai falar. Boa. Muito bom. Eu já falaria o seguinte, falaria assim, ó, é que a gente precisa identificar você na piscina, então a gente precisa saber onde você está, e somente com a touca a gente vai conseguir te enxergar. É por isso, não é para não molhar o cabelo e nem para deixar o cabelo não cair. Já chegou o comentário, olha lá, ó. Porque melhora a performance, ok. Boa, assim. Cida sempre elegante. Muito bom. Exatamente, gente. O brasileiro, ele consegue achar uma saída, tanto se ele fosse o careca, quanto se ele fosse a pessoa que trabalha, né? O careca, ele encontraria mais argumentos ainda para falar que não precisa, enquanto o outro, ele acha argumentos como o Alexandre acabou de colocar, a performance, aí não colou a performance, tenta outra, né? A performance foi a Cida, né? O Alexandre colocou, para identificar a pessoa. E enquanto vocês vão colocando aí... Olha lá, tem lá, proteger a pele do cloro também, ó. Não, se fosse essa daí eu já teria... Pera aí, me dá essa touca aí que eu vou botar agora. É muito boa essa daí. E aí eu já tenho... A touca de natação evita entrar água no ouvido. Nossa! Oh, para esconder o chifre. Esconder o chifre também, olha lá. Essa é total brasileira. Bem brasileiro mesmo. Bem brasileira essa. Não, ele ia falar assim, olha, para melhorar a performance, para você não deixar a água entrar no ouvido e ainda de quebra para esconder o chifre, né? Falaria ainda assim.
É tipo um bônus, né? Um extra. O que é interessante, assim, que quando os japoneses aqui, eles têm uma regra dessa, por isso que é uma sociedade diferente da brasileira. A nossa, ela é puxada mais para o indivíduo e aqui é mais coletiva. Então, assim, não cabe argumento, né? Se está escrito que é isso, então simplesmente é isso, assim. É por isso que trava um pouco a criatividade. E porque se está no manual, alguém que ele confia pensou nisso. Então a gente não questiona, a gente só faz. Então isso daí diminui a potencialidade de criatividade dos indivíduos, né? E a criatividade fica mais no coletivo. Nossa, exatamente, esse ponto. E aí, eu tenho outro exemplo agora que vocês me lembraram também, que eu li num livro, desculpa, eu não me lembro agora o nome do livro, mas depois eu vejo aqui enquanto a Alessi fala. Mas é o seguinte, o autor escreveu uma situação da filha dele, que ele estava no apartamento com a filha, mas ele precisou ir na portaria, ou precisou sair rapidamente, assim, da casa, para buscar algo, e falou para a filha assim, filha, papai tá saindo, mas o papai já volta. Então, só vou te dar uma condição. Você não pode sair de casa em hipótese alguma e também não pode deixar ninguém entrar em casa. Tudo bem? Papai já volta, tá bom? Beleza. Ele desceu no apartamento. Quando ele voltou, ele se deparou com uma cena ali no hall já de entrada da casa. A filha estava dentro do apartamento, sentada na porta, assim, dentro, uma amiguinha, vizinha, fora, e elas estavam com um jogo de tabuleiro no batente da porta, brincando. E aí ela olhou assim pro pai, tipo assim, eu tô fazendo nada de errado. Minha amiga não entrou, eu também não saí. Aí ele na hora ele levou um susto, porque ele já estava preparado para dar uma bronca nela. Só que ele falou, peraí, de fato, ela foi, na verdade, muito esperta, ela foi muito sagaz, ela improvisou a situação. E aí foi já o momento, e como ele é uma palestrante de criatividade, ele falou, olha aqui, é o momento exato onde os pais começam a podar a criatividade da criança. E aí, em vez dele falar, pô, filha, mas falei para você não sei o quê, ele já falou, olha, mas você é uma danadinha mesmo, hein? Conseguiu driblar aqui a minha regra, tal e tal, enfim, brincou com a situação, e aí deixou as duas entrarem, né? Então, eu queria trazer aqui mais uma situação, assim, do quanto as crianças, elas têm esses desbloqueios, né? E um pouco dessa safadeza, assim, de poder... Safadeza no bom sentido, tá, gente? De sair das situações, porque ela não tem essas... Ai, o que meu pai vai achar, mas meu pai vai achar errado. Então, eu acho isso muito legal para resgatar. A Amanda escreveu lá no YouTube que essa criança já está pronta para ser advogada. Exatamente. Adorei, Amanda. Total. Exatamente. Eu vou avançar, então, agora com uma frase do Einstein, né? Sempre salva a gente as frases do Einstein. Que não podemos resolver os problemas utilizando a mesma forma de pensamento que utilizamos quando os criamos. Legal? Então, a gente criou os problemas, então a gente tinha ali um modelo mental, a gente pensou de uma determinada maneira. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa pensar diferente, né? Então, quando a gente fala de criatividade, a gente também está falando sobre modelo mental. Então, é uma mudança de pensamento. Quando a gente tem uma situação na nossa vida pessoal, ou nas nossas organizações, ou então na vida profissional, quando você tem uma situação ali no dia a dia que você precisa achar uma saída, tente pensar diferente, né? Como que você pode ser mais inovador, como você pode ser mais criativo para sair daquele problema, daquele desafio, tá? Então, essa mudança de pensamento, ela é muito importante, essa predisposição a realmente mudar, tá? E aí, o design thinking, como eu abordei lá no início, é uma abordagem, é uma metodologia de pensamento, que essa mudança de modelo mental, ela realmente é expressa por meio de 3 valores: empatia, colaboração e experimentação. É uma abordagem prática para a solução de problemas complexos por meio de um olhar mais humano. Então, quando a gente fala de design thinking, é sempre a gente pensar diferente a respeito de um problema, tanto pessoal, quanto profissional, quanto global,
sendo mais empático, ou seja, entendendo o porquê daquela situação está acontecendo. Então, a empatia, ela entra nesse sentido, né? Se esse problema está acontecendo, puxa, deixa eu entender as pessoas que estão envolvidas nela, deixa eu entender como essas pessoas pensam. E aí, então, de uma maneira colaborativa, eu vou conseguir encontrar saídas para isso, porque às vezes eu não tenho a resposta, mas eu posso me conectar com alguém que tem, e quando a gente pensa junto, a gente pensa muito, muito maior, porque a gente aumenta o meu repertório com o seu, né? Quando a gente, falando aquele exemplo do Lego, é como se eu somasse as minhas caixinhas, minhas pecinhas de Lego com as suas pecinhas de Lego, então a gente tem muito mais possibilidades para resolver aquele problema, certo? E aí a experimentação, ela entra como um valor também, como os exemplos que a gente trouxe ali, né, da improvisação, é você experimentar diferentes formas de solucionar aquele problema. Então, você experimenta como poderia acontecer isso. Em diferentes formatos, você desenha de diferentes maneiras, você experimenta uma nova forma de agir, como é um modelo mental, então você precisa também mudar o comportamento, né? Então, a experimentação, ela vem muito nesse sentido. Então, é uma abordagem prática, por isso que a gente fala dessa maneira, né? Ela não é uma abordagem teórica, você realmente pode colocar em prática e pode solucionar problemas extremamente complexos, né? Como problemas globais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, por exemplo. E esse olhar mais humano é justamente por conta da empatia, né? Que você realmente se coloca no lugar da outra pessoa, você tenta, quando você tem essa mudança de modelo mental, dentro do design thinking, é sempre pensando na usabilidade daquilo por meio de um olhar que não seja o seu enquanto projetista, mas de você enquanto usuário. Enfim, então essa abordagem que eu vou trazer para vocês também hoje com um pouco mais de detalhe. E aí, esse é o processo do pensamento visual, né? Que é o quê? Você observa uma situação, um problema, uma questão, aí você depois enxerga os detalhes desse problema, e aí você começa a imaginar, você começa a ter ali várias possibilidades, começa a pensar, peraí, mas acho que pode ir por esse caminho, pode ir por esse lado, e aí a gente diz que essa imaginação e a criatividade, ela vem nos 3 Bs, né, que é em inglês, mas bath, vem no banho, quando você está tomando banho, geralmente, aonde que as ideias surgem, não é? Bed, quando você está na cama, deitado para dormir, aí você fala, nossa, peraí, agora tudo fez sentido, parece que conectou as coisas. Aí tem o bus, que é no ônibus ou em trânsito, no carro, quando você está dirigindo, aí começa a vir as ideias, você fala, nossa, pena que eu não tenho um caderno aqui para anotar, mas parece que às vezes a criatividade, ela vem mais à tona, né? E algumas pessoas acrescentam o quarto, que é o bar. Quando você está no bar com seus amigos, que é o momento que você relaxa, então, parece que as ideias realmente começam a pipocar melhor. E é importante você saber disso, porque quando essas ideias surgirem, pegue elas com bastante carinho, porque geralmente são as melhores, né? Aí anota, não deixa perder, manda um áudio para alguém e valoriza isso. Aí quando você, então, imagina, você tem a possibilidade de criar, como eu já trouxe lá atrás, falando sobre isso, colocar isso no mundo real e, então, comunicar para as pessoas aquele seu pensamento, né? Aquela sua ideia, aquela sua proposta. Então, o pensamento visual, ele pode ser expresso de algumas maneiras, né? Como eu falei, então, a utilização dos post-its, eles podem montar alguns mapas mentais. Aqui, à direita, a gente chama isso de clusters, né? O agrupamento. Às vezes, você coloca uma palavra por post-it, grande, assim como eu havia mostrado aqui, como eu mostrei na imagem da esquerda, e aí você, então, vai fazendo grandes grupos com isso. Aí quando você junta palavras que têm similaridades, então você dá um nome para esse agrupamento. Quando você olha todo esse painel, tudo faz muito mais sentido, porque as ideias não estão mais na sua cabeça apenas ou na mente do seu colega, vocês colocaram essas ideias no mundo real, então você consegue conectar esses pensamentos que se você estivesse apenas pensando,
você não conseguiria fazer, né, essas conexões, você precisaria, enfim, colocar isso de alguma forma. Tem gente que prefere escrever em texto, tem gente que prefere desenhar, mas os post-its com palavras-chave também ajudam muito nisso, sabe? Nesse pensamento coletivo que a gente chama de cérebro coletivo, durante o brainstorming. Opa, deixa eu só citar algumas falas aqui do Facebook, do YouTube, que eu achei bem legal, né? O Rogério Mian falou o seguinte: se eu tomar banho, então, viro um expert. E aí a Verônica também falou sobre a questão das ideias durante o isolamento na pandemia, que é algo bem importante. E até a Cida lembrou da questão do Miro, que usa bastante post-it. E a Giane falou sobre mudança requer muita coragem. E o Jonas falou que o design thinking traz o ser humano para o centro da coisa. Isso. Exatamente. Muito Exatamente. legal. O ser humano no centro das decisões. Ok, vamos lá. A colocação. E aqui mais um exemplo, por exemplo, mais um exemplo de mapa mental, que você coloca uma ilustração, você coloca uma palavra-chave no meio do seu papel, por exemplo, e você vai puxando setas, vai puxando conceitos, né? Então, aqui no caso, não foi utilizado post-it, foi utilizado palavras mesmo, acho que talvez num Word, alguma ferramenta aí que todo mundo tem no computador, poderia ser também no papel, né? Então, esse mapa mental, ele ajuda muito você a explorar outras possibilidades. Quanto mais longe você está do centro, mais inovador você pode ser, ou como a gente pode dizer, você consegue chegar mais na diferenciação, porque geralmente quando você põe uma palavra no centro, o que vem logo depois são as palavras que estão mais fáceis na sua memória. Então, quando você vai indo mais para as extremidades, significa que você conseguiu chegar mais longe no seu pensamento. Então, é um exercício que eu super recomendo vocês também a fazerem. E aí eu indico um vídeo que se chama De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson, e pode vocês lerem o livro também, esse aqui que está à direita. Esse vídeo, De Onde Vêm as Boas Ideias, é um vídeo de 4 minutos, resumindo o que foi falado no livro, e traz bastante essa percepção que eu acabei de trazer dos 3 Bs, justificando por que isso acontece, né? Por que quando a gente está num pensamento, quando a gente está, às vezes, focado para chegar numa solução, a gente não consegue pensar, e por que depois, quando a gente está no banho, no trânsito, as ideias realmente chegam, né? Existem, enfim, eu não vou fazer spoilers, mas podem assistir o vídeo, justamente quando a gente relaxa, então, a mente, e a gente permite que essas sinapses aconteçam. Então, é muito interessante esse vídeo e tá legendado, tá? Depois vocês, acho que tá dublado, inclusive, vocês podem assistir no YouTube mesmo. Só repetindo, De Onde Vêm as Boas Ideias, Steven Johnson. E aí, recomendo para vocês também um curso gratuito da Disney. Enfim, eu acho que, não sei se a gente consegue depois, Alexandre, mandar esses links para as pessoas, ou então vocês digitam no Google. A gente pode mandar para as pessoas, não tem problema não. A gente pode mandar. Então, todo mundo que se inscreveu, a gente manda depois o link para vocês no e-mail para que vocês possam assistir. Isso. Então, mas aqui também tem os links, se alguém quiser anotar rapidamente, aí onde vocês podem encontrar, mas como eu posso dizer, é um curso bem interessante que mostra o processo criativo, assim, de algumas iniciativas, alguns programas da Disney. Então, tem tudo a ver com esse tema criatividade. E aí, eu vou falar 2 exemplos de aplicação que eu coloquei realmente esses conceitos da criatividade para o campo da transformação social, e são 2 workshops e uma campanha. Aí eu queria ver com a Alessia, aí Alessia, você prefere já falar agora, porque eu já falei bastante, e depois eu trago os exemplos, ou eu falo 2 workshops, aí você fala, depois eu falo a campanha? Acho que você pode falar, só que o nosso tempo está um pouco apertado, assim, a gente tem 15 minutos, então se você pode ir direto então, pá, tranquilo, aí depois eu entro com o meu exemplo. Tá bem, eu vou fazer assim, eu vou falar os 2 workshops e aí depois eu falo a campanha.
Então, o primeiro workshop foi o SP Jam, Missão Heliópolis, foi em fevereiro de 2016. Então, o objetivo foi oferecer aos moradores e líderes comunitários da favela do Heliópolis, em São Paulo, a oportunidade deles vivenciarem a inovação e a abordagem do design thinking, como eu falei para vocês. Então, a gente trabalhou muito essa questão da inteligência coletiva, né? Aqui algumas fotos desse encontro. A gente separou, eram 60 pessoas, a gente separou em vários grupos, e eles tinham que encontrar algumas soluções para os problemas da comunidade, desde saneamento básico, enfim, até outros problemas bem, assim, de reciclagem, coisas que eles tinham lá. E aí, essa imagem eu acho muito bonita, porque mostrou muito essa inclusão, assim, né? Essa senhora, ela tinha mais de 70 anos, e ela estava ali junto, pensando, co-criando com a comunidade, e trazendo soluções, porque ela vive na comunidade há muitos anos, então ela tinha, sim, muitas colocações para trazer, muito conhecimento, e isso é muito importante para esse pensamento colaborativo, né? Então, foi muito legal aqui, né, ela participando na cocriação. Depois eles foram a campo, entrevistaram pessoas dentro das casas delas, fazendo perguntas referente ali o tema que aquele grupo estava abordando. Tem aqui algumas fotos também. E os exercícios que os grupos criaram, depois as soluções, né? Então, seja um multiplicador do uso consciente da água. Aí, por que essa pessoa está com essa casa, né? Porque, como eu disse, um dos valores do design thinking é a experimentação, né? Então, como que eles podiam, então, colocar ali para as pessoas visualizarem a proposta que eles tinham de solução do que eles pensaram? Então, eles fizeram um teatrinho, e aí ela representava a casa, a outra pessoa representava o governo, e aí, como eles estavam interagindo, aí as pessoas. Então, a experimentação, gente, pode ser de diferentes maneiras. Não está conseguindo se expressar por meio de palavras ou por meio de formas, cara, faz uma encenação daquilo que você acha que vai ser mais fácil das pessoas entenderem. Nesse sentido, assim, sempre ter alguma coisa física, né, ou materializar isso de alguma forma. E o processo sempre tem que ser muito divertido também, né, então essa foto da Beth mostra isso. E mais uma foto, assim, para encerrar sobre esse workshop, que no final foi um dia todo de cocriação. No final todos estavam muito felizes, porque foi a primeira vez que eles tiveram oportunidade de aprender uma abordagem criativa, inovadora como essa, e encontrarem juntos as soluções fáceis, assim, práticas, para os problemas e os desafios deles do dia a dia. Então, a gente, só para mostrar, assim, que a gente não tinha verba nenhuma para fazer esse evento, mas a gente fez uma vaquinha coletiva, a gente arrecadou para ter a estrutura ali para o evento, fizemos doação, todo mundo que participou levou algo para doar para a própria comunidade, pessoas que não faziam parte da comunidade também participaram, o próprio lanche foi a comunidade que ofereceu. E esse aqui é mais na verdade, olha só, eu posso, já que dá para enviar para as pessoas, esse é um guia que a gente utilizou dentro do evento, um caderninho, né, que a gente pode enviar para vocês também, com um resumo, assim, é como se fosse um e-book desse conteúdo. Aí aqui algumas falas das pessoas a partir do evento. Então, design thinking é isso, é a soma de todos. Os problemas são complexos, vamos resolver juntos, o Cláudio falou. E a Brenda falou, vocês colocaram pessoas diferentes para pensar junto, ouvir o outro, conhecer o outro, ver o outro lado. Parabéns, a metodologia é ótima. Então, o que eu queria trazer aqui é sobre esses pensamentos diferentes, né? A gente colocou num mesmo grupo, numa mesma mesa, pessoas muito diferentes que somaram demais, assim, na fala, durante a cocriação ali, durante o dia inteiro de workshop. Então, a gente valoriza muito essa diversidade. E o workshop do Sebrae foi em novembro de 2019, foram 2 workshops criativos com 40 pessoas, um grupo com jovens empreendedores e o outro com 14 mulheres empreendedoras.
E fiz um workshop utilizando a abordagem do Design Thinking também, no caso que para a gente chegar em algumas soluções sobre o abuso sexual infantil, né? Então, eu apresentei as causas do abuso sexual infantil, como existe um pacto do silêncio, falta de informação, sensação de impunidade, culpabilização da vítima, naturalização da violência. Então, cada grupo tinha um assunto para debater. E aí, então, depois disso, eles transformaram esses problemas em oportunidades, né? Então, por exemplo, o problema de um grupo era a falta de informação. E aí, qual que é a oportunidade que a gente vê a partir disso, né? Então, como que a gente pode ampliar nesse grupo aqui, por exemplo, estou tentando ler. Como podemos ampliar o acesso à educação sexual das crianças e informar as famílias no que fazer em casos de abuso? Tá? Então, quando você transforma um problema numa pergunta em oportunidade, isso te ajuda ao brainstorming depois. Então, no caso, eles chegaram aqui, criar programas educacionais, utilizar vídeos no YouTube e Netflix. Então, você consegue depois chegar nessa parte de criatividade. Depois que você discute o problema, você vai para a criatividade, né? E eles apresentaram as soluções, com várias possibilidades dentro de cada dificuldade, cada complexidade do abuso sexual. Então, é mais uma possibilidade que eu dou para vocês de workshop, que você não só chega em soluções, mas vocês empoderam as pessoas também a pensarem criativamente, né? E o último é a campanha Ninguém Mexe Comigo, mas eu vou fazer o seguinte, Alessia, você pode falar um pouquinho agora, porque eu já falei muito, e aí eu fecho com a campanha Ninguém Mexe Comigo, pode ser? Pode ser sim, pode ser. Então tá bom. Aí ficou surpresa pro final. Você quer, posso apresentar aqui? Pode, eu interrompi, né, o compartilhamento. Então eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só achar minha telinha. O meu vai ser bem rápido. Deixa eu achar o meu aqui. Janelas bias do Chrome. Só um segundo. Aqui, ok? Estão vendo Sim. bem? Ok. Então vamos lá, gente. Eu vou mudar bem rápido aqui também. E a gente já está no tempo. Então, a minha ideia é bem rapidinha, só ver se está mudando direitinho. Consegue mudar aí? Consegue. Mudou? Ok. Então, vamos lá. Então, eu gosto sempre de começar com essa foto. Esses são os 15 alunos que fizeram parte os 13 alunos que fizeram parte da primeira turma de Peace Studies na Universidade Soka, no mestrado. Então, por quê? Porque a minha ideia de criatividade, ela mudou muito a partir do contato com essas pessoas, porque são pessoas de 7 países diferentes. Então, quando você está em contato com ideias que são diferentes da sua, e você está aberto para isso, o ambiente é saudável, e é preparado para isso, então você aprende mais, e você aprende de forma diferente. Por exemplo, tem um dos meninos, esse primeiro, ele é chinês, meu amigo chinês, o Meng Jia. Gente, as opiniões dele sempre eram muito peculiares, assim. E aí vem uma coisa interessante que, para mim, a criatividade ela tem muito a ver com o relacional, com a relação com as pessoas, e nesse relacionamento vão nascendo ideias que são melhores do que a sua original. E quando a gente tem uma ideia, ela é fruto de um esforço, né? Você se esforça para apresentar essa ideia. E quando essa ideia ela vem ao mundo por meio de você, você ama essa ideia, você gosta dela, porque ela nasceu de você, né? Só que quando você ouve uma ideia diferente, ela no primeiro momento ela incomoda um pouquinho, né? Peraí, aquilo lá não sou eu, é outra coisa. E aqui no curso, nesse mestrado, aqui no Japão, eu aprendi muito isso, que cada pessoa, e quanto mais diversa ela for, quanto mais diferente da sua cultura ela for, melhor. Cada pessoa pode acrescentar coisas inimagináveis para a sua noção de criatividade. Então aqui o Mendiari sempre dava ideias muito diferentes, ele apresentava perspectivas, ele cresceu na China, ele tem outra visão de sociedade, e enfim, ele era obviamente contra o governo, e ele tinha ideias, os amigos dele tiveram outros tipos de criação, enfim, coisas muito legais.
E aqui também as meninas, elas são da Coreia, da Malásia e da Índia. Então, você está num ambiente durante 2 anos, ouvindo opiniões completamente diversas da sua, e ao mesmo tempo somando isso, nossa, a gente se sentia muito acolhido, e no final a ideia geral era muito melhor do que a ideia individual, que é o que a Paola falou muito sobre colaboração, sobre empatia. E aqui, só para reforçar, a foto da Paola, ela se formou semana passada, e aí falando sobre a ideia de criatividade como contribuição social, né, ela ganhou esse prêmio, ela até comentou que é o prêmio Da Vinci, e eu coloquei essa foto para falar sobre o Leonardo da Vinci. Tem um texto do Dr. Ikeda, o fundador da universidade, onde ele analisa, ele falou esse texto lá na Europa, ele falou um discurso e agora a gente tem esse texto. Ele explica a ideia da criatividade a partir das ideias e da vida e da obra do Leonardo da Vinci. E é interessante porque o Leonardo da Vinci é, obviamente, um dos maiores gênios da humanidade, mas muitas das coisas dele ele não completou. Então, o Dr. Ikeda fala sobre a completude dentro da incompletude. E ele fala que não tem problema, que um dos maiores gênios que a gente conhece era exatamente uma pessoa que experimentava. Né? E ele criou coisas maravilhosas, ele inventou coisas maravilhosas para o tempo dele, a gente está falando de séculos atrás, mas ele não tinha medo de experimentar, ele não tinha medo de fazer algo e não terminar algo, porque o que ele queria era manter acesa essa criatividade, esse esforço pessoal dele. Então, essa mentalidade, essa capacidade de criar sem se frear, sem ficar preso por dogmas ou por ideias prontas, produziu um dos maiores e um dos melhores seres humanos que a nossa humanidade já conheceu. E aí, parabéns para a Paula por esse prêmio maravilhoso. E eu trago também um exemplo muito rápido do professor Otto. Ele fala da teoria U, e ele é um professor genial do MIT, lá dos Estados Unidos, e eu não vou entrar a fundo, mas só para dizer que ele é um dos grandes professores da humanidade hoje. Eles estão buscando formas diferentes para a gente acessar as fontes de criatividade, e isso interessa para todo mundo. Uma pessoa criativa, ela melhora a vida dela, ela melhora a vida das pessoas, ela melhora o mundo. Então, a criatividade não é só... A gente tem uma ideia de criatividade com pessoas que trabalham, são publicitários e tudo mais. Gente, se você não aplicar a criatividade no seu dia a dia, você não prospera, você não melhora os processos da sua casa, os processos de aprendizagem, os processos do seu dia a dia. Então, e essa teoria U, ela é exatamente uma tentativa dele, muito maravilhosa, de você mergulhar por meio de uma cabeça aberta, coração aberto e uma vontade aberta, você mergulha em outras fontes, você acessa em você fontes muito mais profundas de energia para transformar isso daí em criatividade. Você redesenha, você recompõe, você regenera as coisas que você pensa e o seu mundo a partir do acesso a fontes de informação que você nem imagina que tenha. E aí ele vai explicar, ele tem um livro sobre isso, Otto Scharmer, se vocês puderem acessar, é bem legal. Tenta aprender um pouquinho com ele, que é maravilhoso. Assim. E aí, já indo para a parte final, vou falar mais só uns 2 ou 3 minutinhos. Essa foto para a gente é muito significativa. A gente estava na casa, tem até a setinha aqui do senhor, ele é professor da Universidade Soka. Ele deu aula sobre educação Soka, educação criativa, durante 40 anos. Aí ele se aposentou, ele é nosso vizinho, e a gente tem um prazer imenso de conversar com ele, dialogar, e ele é tão maravilhoso que na casa dele ele recebe quase 500 pessoas todos os anos, que ele convida o tempo todo para ir lá tomar café com ele e dialogar. E desses diálogos é que ele mantém a criatividade dele acesa. E ele definiu para a gente que educação para criar valor, ela diz respeito a criar oportunidades de diálogo. Eu achei essa definição dele maravilhosa. Por mais que você seja bom, inteligente, quando você está se relacionando com as pessoas por meio do diálogo aberto, como o professor Otto disse lá, você mergulha na sua vida e na vida do outro, você vai aprender mais e você vai criar coisas melhores. Então, uma das maiores dicas para a gente ser criativo é abrir a nossa vida para dialogar com as pessoas. Ouvir, aprender, sentar, conversar. E até aqui em casa a gente faz um exercício interessante, quando a gente tem algum assunto mais tenso para resolver, a gente aprendeu com a professora Maria, que é a nossa vice-reitora aqui da universidade. A gente senta um em frente do outro,
ok, você tem 5 minutos para expressar sua opinião, aí a Paola fala, aí eu tenho 5 minutos para falar, enquanto eu falo, ela não pode falar nada. Aí a gente vai fazendo isso daí, e aí chega uma hora que 3 minutos é suficiente, 2 minutos, aí o assunto se resolve de maneira maravilhosa. Mas sempre no contato com o outro. Né? Às vezes a gente está angustiado, ainda mais em época de pandemia e tudo mais, as soluções parecem fugir, porque a tensão faz a gente se isolar, e o isolamento diminui a nossa vitalidade, e a criatividade diminui também. Então, o diálogo, para mim, é uma das grandes dicas para você se tornar mais criativo. E aqui a gente estuda muito sobre o Paulo Freire, ainda bem, um dos grandes gênios da humanidade, e aqui no Japão ele é super conhecido, e o modelo dele de educação, o modelo freiriano, vamos dizer assim, ele fala sobre uma forma de aprendizagem que está sempre relacionada com as ideias criativas que, por meio de facilitadores e por meio do diálogo. O novo jeito de pensar, ele surge sempre quando você senta em roda e você dialoga, conversa, ouve. Você treina você para baixar um pouco a sua arrogância e ouvir a opinião dos outros. E aí você também cria um espaço para você ter direito de expressar a sua. Esse diálogo transformador do Freire, ele é uma fonte de criatividade imensa, infinita, assim, é maravilhoso. Então, estudem Paulo Freire focado nessa questão da criatividade. E aí eu vou trazer o autor que eu estudo no meu doutorado, que é o Dr. Daisaku Ikeda, e tem mais de 200 estudos acadêmicos aqui falando sobre, analisando a obra dele. E esse é o livro mais recente, que é Esperança e Alegria na Educação. Então, esse livro acabou de ser lançado pela Teachers College Press. Teachers College é uma das melhores faculdades de educação do mundo, e eles lançaram esse livro só analisando os aspectos criativos e os aspectos educacionais do Dr. Ikeda. E por quê, gente? Porque aqui na nossa faculdade, a gente fala sobre criar valor. Criar valor, a ideia do criar é exatamente você usar processos imaginativos, usar sua imaginação, para você ter uma vida diária mais criativa. Exatamente o que eu estava falando. E aí eu vou citar três frases do Dr. Ikeda, aí eu termino, onde ele fala sobre a raiz e a fonte da criatividade. Ó, a grande arte, né, a criatividade que cria a grande arte, ela é produzida, ela é criada apenas por meio de um esforço diligente e meticuloso para se aperfeiçoar e polir. Então, nada nasce sem esforço. Então, a criatividade não é, eu estou aqui sentado e de repente eu tive uma ideia genial. Isso daí é apenas ideia. Mas a gente está falando sobre criatividade, que é algo que transforma algo. Aí a Paola fala muito sobre inovação. Você produz valor, você cria algo visível que muda a realidade, sua ou das pessoas. Então, o esforço é fundamental. Segundo, ele fala sobre qual tipo de esforço? O esforço para renovar a sua vida e para você se reconstruir. Para você abrir aquela porta pesada e barulhenta da sua vida. Você tem que acessar algo. Então, criatividade é um trabalho, é um esforço que você faz para acessar algo novo dentro de você. Então, quando não está vindo, quando as coisas estão na mesmice, é exatamente por causa disso. Precisa de muito esforço para acessar essas fontes. E aí, a última frase, a energia da criatividade é como um fogo que transforma todos os tipos de obstáculos em oportunidades para um novo crescimento e um avanço dinâmico. Então, o Dr. Ikeda, ele acredita no ser humano, ele acredita que toda pessoa pode transformar a vida diária dela em algo sensacional, que não tenha nada de negativo e que ela consiga colaborar com a vida das outras pessoas, de tanto que ela transforma a vida pessoal dela. E esse fogo, essa energia, essa fonte de nova vitalidade que produz criatividade e ações que mudam a realidade, ela nasce a partir desse esforço pessoal para criar isso daí. Tá bom? Então, a minha noção de criatividade, ela nasce de todo esse raciocínio em cima de uma educação que pode criar valor. Então, pá, agora é com você, para você falar o exemplo da Ninguém Mexe Comigo. Legal, obrigada, Alessi. Muito interessante esses pontos todos que você trouxe agora. E eu vou compartilhar, então, mais um exemplo prático, que é a campanha Ninguém Mexe Comigo. Aqui. Olha, só para dar uma checada, alguém falou que a imagem sumiu, mas eu acho que tá indo, né? Tá no YouTube? Eu acredito que sim. Tá, para mim tá online aqui também no YouTube.
Tá bom. Se alguém tiver com mais um problema de imagem, pode comentar aqui também pra gente, tá? Manda ver. Me fale então também se está tudo certo com a minha voz e com o compartilhamento. Tá tudo ótimo, estamos vendo bem. Legal. Então, para finalizar, vou trazer um último exemplo prático sobre como eu consegui aplicar a criatividade para transformação social. E essa foi a campanha Ninguém Mexe Comigo, lançada em maio do ano passado. Então, a pergunta que estava na minha mente naquele momento, foi logo no início da pandemia, foi essa: como posso ajudar crianças e adolescentes a se autoprotegerem dos abusos sexuais? Essa pergunta foi motivada por várias questões. Uma delas também é o fato de eu estudar isso no meu mestrado, mas também porque durante a pandemia, esses índices aumentaram ainda mais no Brasil e no mundo, porque os abusos sexuais, eles acontecem, infelizmente, na maioria das vezes, dentro das próprias famílias, no ambiente intrafamiliar. E por conta do isolamento social, esses índices, então, aumentaram com o maior contato da criança com alguns parentes. Esses parentes podem ser desde de pais, inclusive mães, número menor, mas tem também, tios, primos, irmãos, avós. Realmente é muito triste a gente olhar para esse cenário, mas a gente precisa olhar para isso e falar sobre isso. Então, como eu trouxe no exemplo do workshop do Sebrae, quando você tem um problema, para você transformar ele numa oportunidade, ou seja, numa solução, é sempre interessante você transformar ele numa pergunta. Então, com essa pergunta, eu comecei a pensar em várias possibilidades. O que eu poderia fazer, então, mesmo estando tão longe aqui no Japão, para resolver, ou tentar, né, encontrar uma saída para o Brasil. Então, por conta até da minha bagagem dentro da música, eu pensei que a música, eu acredito nela como uma poderosa ferramenta de transformação social. Então, eu decidi criar uma música para dar voz a essa causa. Acredito muito nessa arte que protege. E aí, então, essa música teria o objetivo de ensinar crianças e adolescentes a identificarem situações de potencial abuso e como que elas poderiam, então, se defender diante disso. Para isso, eu precisei acionar a minha rede de conexões. Eu acredito muito no poder das conexões entre as pessoas, e só foi por conta disso que eu consegui colocar em prática essa minha ideia. Então, eu aqui do Japão, conversei primeiro com uma amiga, que também era da mesma banda feminina que eu, que ela me conectou com uma cantora para poder construir essa música, afinal eu não sou compositora. E aí eu me conectei elas com a Andrea Taubman, que é a escritora do livro Não Me Toca Seu Boboca, que já é uma referência dentro desse assunto. E assim a gente foi se conectando com outras pessoas, outros músicos, designers, ativistas, para fazer essa ideia sair apenas do campo das ideias e ir para o mundo real. E aí, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nós criamos e lançamos a Ninguém Mexe Comigo. Então, ela se desdobrou em 2 clipes. O primeiro, né, que foi lançado no dia 18 de maio, ele é dedicado às crianças, tanto que a gente utilizou algumas ilustrações do livro Não Me Toca Seu Boboca. E depois, 4 meses depois, 4 meses, a gente lançou um outro clipe mais dedicado aos adultos, para ter um papo reto com a família, e aí a gente estrelou aí o Cássio Escapim, o eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, também todos participaram de maneira voluntária dessa campanha, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mais rapidamente, por conta do tempo. Então, essa aqui é a campanha primeira que eu falei. Eu vou mostrar só um trechinho, mas vocês podem depois pesquisar no YouTube ou nas redes sociais. Eu queria trazer a parte mais importante, que foi ensinar essas 5 palavras mágicas: gritar, correr, contar ou discar sem. Discar sem justamente para reforçar a questão da denúncia, por esse ser um dos casos mais subnotificados que existem, né? Então, só vou passar aqui para vocês rapidamente.
ser confiante, que gente pequenina já é gente. Toda gente pode ser gigante. Não é todo adulto que faz sempre certo tudo, todo tempo. Criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento. Criança também diz, isso não pode. Criança também diz, quando parar. Ninguém mexe comigo, o meu corpo é meu abrigo. Só quem me tem respeito é quem pode se aproximar. Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar, eu vou gritar. Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer, eu vou correr. Se alguém me maltratar, eu vou contar. Se eu for contar e não souber pra quem, eu discursei. Eu discursei. Eu discursei. Eu discursei. E aí, o outro clipe, só vou mostrar um trechinho bem curto também, com Cássio Escapim. Venham, 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 abram os seus olhos e principalmente o seu coração. Essa história não é de hoje e mesmo assim pouco se fala. Agora vamos cantar juntos e mudar essa história. Extremamente é ser confiante, que gente pequenina já que toda gente pode ser gigante. Não é... Legal? Eu vou deixar para vocês assistirem no YouTube. E aí, por conta desse lançamento, a campanha saiu em vários portais de notícia. Então, uma delas foi a BBC, saiu também no UOL, enfim, vários canais na internet. Na mídia social também, para vocês seguirem a gente, é @ninguém.mexe.comigo, no Instagram, no Facebook nós também estamos. E esses são os 2 clipes no YouTube. Pode só digitar Ninguém Mexe Comigo, vocês já vão encontrar os 2. Tiveram mais de 150 mil visualizações. Na verdade, a gente até não consegue mais mensurar, porque muitas pessoas compartilharam e chegou em muitas pessoas do Brasil, né? E aí, algumas prefeituras buscaram a gente para fazer folder educativo e distribuir na rede municipal de ensino para as crianças que estavam sem acesso à internet por conta da pandemia. Então, eles receberam esse folder. Paula, só ler uma coisa rápida aqui. A Elaine está dizendo que nós usamos a campanha Ninguém Mexe Comigo aqui no Conselho Tutelar do Heliópolis/Ipiranga. Ah, que máximo, obrigada, maravilhoso, parabéns, isso é muito importante, os conselhos tutelares realmente é um braço, assim, muito importante para essa divulgação, então se vocês conhecerem alguém, pode mandar a campanha. E aí a Polícia Civil de Minas Gerais gravou a música com os funcionários ali, policiais, pessoas que trabalham na delegacia, fizeram um clipe cantando a música com os próprios filhos, então, muito interessante, assim, eles também abraçaram a causa, né? E aí vocês devem ter percebido que no primeiro clipe tinha uma intérprete de Libras, e a gente fez, assim, com bastante intenção mesmo, para poder incluir essas pessoas que, né, estão surdos, e pessoas com dificuldade auditiva, para não deixar ninguém para trás. E aí uma mãe de uma criança surda procurou a campanha para agradecer, dizendo que a filha reconheceu, entendeu a mensagem que a Roberta, a intérprete, estava passando, e aí ela pôde dizer para a mãe que ela estava sendo abusada por uma pessoa da família. Então, a mãe agradeceu, dizendo que se ela não tivesse visto, se a gente não tivesse incluído, feito a inclusão com as línguas de sinais, a filha provavelmente nunca teria falado para ela. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para todos, né? E aí a campanha saiu na TV Cultura, tanto foi divulgado no jornal, como eu vou mostrar aqui, como até hoje, desde outubro, a campanha está sendo vinculada todos os dias na TV Rá-Tim-Bum e na TV Cultura, em horários, assim, de intervalo, como se fosse um comercial.
e assim, atingindo muitas mais pessoas pelo Brasil. Antes de... Você vai clicar já? Vou. Só para contar um pouquinho como que chegou na TV Cultura, né? Porque eu achei muito legal que o clipe ficou tão criativo, tão bem produzido, que o diretor da TV Cultura, ele viu esse material na véspera, né? Na véspera de outubro, um dia antes de começar o mês, e ele mesmo pediu, ele falou, eu preciso disso, a gente vai colocar isso daqui na TV, e aí vocês vão ver agora o jornal falando disso, mas exatamente, só para fazer uma conexão, quando algo é feito com criatividade, e ele conecta pessoas, e tem uma causa maior que está por trás, ele tem algo universal, que toca o coração das pessoas, então a coisa espalha muito mais rápido. Então esse é um dos grandes segredos da criatividade, bem feita, porque ela consegue fluir melhor, porque ela tem algo que mexe com as pessoas. E isso está ligado sempre com o que você faz pelas outras pessoas. Opa, deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui. Ninguém mexe comigo. Esse é o nome da campanha lançada pela TV Cultura para denunciar o abuso infantil, que será veiculada durante todo o mês da criança. A base da campanha é o espetáculo musical Ninguém Mexe Comigo. O musical, que faz parte da campanha Ninguém Mexe Comigo, está em cartaz nas redes sociais. Reúne vários artistas, entre eles Cássio Escapim, o eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. A gravação foi feita durante a pandemia da Covid-19 e seguiu todos os protocolos de segurança. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, 3 meninas menores de 18 anos são vítimas de violência sexual. O principal objetivo do musical é ajudar crianças e adolescentes a identificar situações de potencial abuso para aprenderem a se defender. Destaque para as palavras fundamentais que todos devem conhecer: gritar, correr, contar e discar 100. 5 palavras mágicas são capazes de mudar tudo isso. Toda criança deve ser protegida. Legal, né? Então, eles falaram que eles iam passar durante todo o mês da criança, que já é, assim, maravilhoso, né? Porque um vídeo de 5 minutos passar como um comercial na TV, vocês sabem o quanto assim, é uma oportunidade de ouro, e ainda até hoje está passando, né? Essa semana mesmo um amigo fez foto, era mais ou menos, acho que 2 da manhã, quando estava passando, a hora que ele viu, e aí ele me mandou, falou, olha, tá passando até hoje na TV Cultura. E agora a gente pretende fazer essa expansão global. A música já está traduzida em 8 idiomas, na verdade eu tenho que atualizar em 9 idiomas, porque ontem uma amiga traduziu para o chinês, então já tem, enfim, até em árabe, já tem em várias línguas, e a gente pretende realmente agora fazer a versão para expandir para esses outros países. Só uma coisa. A Roberta Sanomia, ela escreveu lá assim: coordeno a rede de atenção psicossocial de Louveira, São Paulo. Levarei o seu projeto para implantarmos na rede. Que máximo. Que interessante, obrigada. Muito legal. Pode me escrever lá no Instagram, vamos conversar sobre isso. Obrigada. E aí, para finalizar, agora eu juro que eu estou finalizando, hoje, dia 25, aqui já é dia 26, tá? Mas aí no Brasil, a gente está lançando o grupo Psicoterapia em grupo com sobreviventes, com mulheres que foram abusadas sexualmente na infância. Então, além de abraçar, então, essas crianças, agora a gente também está abraçando essas mulheres que foram vítimas na infância, mas que até hoje repercute na vida delas muitos efeitos desse trauma. Então, são 12 encontros. Depois que a gente terminar esses 12 encontros, a gente pretende lançar mais turmas, porque quem está liderando esse grupo é a Sandra Barilli, nessa imagem aqui que vocês podem ver. Ela é uma psicóloga que faz doutorado em mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, então ela é bem especialista e ela está acolhendo
abraçando e trazendo todo o conhecimento dela para essas mulheres. Então, gostaria de mostrar para vocês também que está em primeira mão aí. Você pode repetir, assim, se a pessoa quiser fazer parte desse grupo, dessa terapia, ela tem que entrar onde? A turma fechou porque começou exatamente no horário que a gente começou a nossa live aqui, começou o grupo, né, que a gente veio divulgando. Então, para essa turma agora não dá mais para entrar, porque elas já tiveram o primeiro encontro, e é importante que participe dos 12 encontros todos juntos, mas se alguém estiver assistindo, tiver interesse de entrar numa próxima turma, por favor, é só escrever, então, na página da Ninguém Mexe Comigo, ou então dessas... Mexe Comigo? Tá. O Instagram é ninguém.mexe.comigo. Ok. Ninguém.mexe.comigo. Porque tem bastante gente interessada, e aí o pessoal entra lá, e aí lá vocês falam com a Paola, falam com as responsáveis da campanha. Bem bacana. Isso. Assim que a gente lançar uma próxima turma, a gente pode colocar, enfim, na lista de espera e então anunciar quando vai ser o próximo lançamento, tá bem? E aí, enfim, também é legal seguir a página para saber as novas ações que vão ter durante esse ano, especialmente para o dia 18 de maio, quando vai completar um ano da campanha. E é isso, gostaria de agradecer, mostrar então essa campanha Ninguém Mexe Comigo, que representa muito todos os conceitos que eu trouxe anteriormente, do Design Thinking, dessa colaboração, de conectar pessoas, de pensar criativamente, pensar de uma maneira diferente como solucionar os problemas. E aí aqui, então, tem mais o e-mail da Ninguém Mexe Comigo e o Instagram, como eu acabei de falar, né, ninguém.mexe.comigo, para entrar em contato. Ou então no meu Instagram pessoal, meu e-mail, tem todas as minhas informações aqui. O da Alessi é alessi@gmail.com. Ou procurar ele nas redes também, né? Ok. É isso, gente. Muito obrigada. Muito bom. Deixa eu já voltar aqui a tela para nós. Poxa, muito bom estar com vocês. Foi realmente incrível. O pessoal entrou aqui desde o início e ninguém saiu, assim, o pessoal está firme aqui acompanhando, são muitos elogios, muitos depoimentos, muitos comentários, a gente está bem feliz. Essa foi a primeira edição aí do Create Academy, né, um evento que vai acontecer mensalmente, então toda a última quinta-feira do mês a gente vai ter aí um tema para a gente poder debater, e realmente hoje a gente começou em grande estilo, falando sobre criatividade, inovação, design thinking, e realmente foi um evento maravilhoso. Queria agradecer a Paola e o Alessi por aceitarem aí o desafio e por trazer um conteúdo tão rico aí para a gente. Muito obrigado aí por vocês terem participado conosco. Obrigada a você pela oportunidade, Alexandre, foi muito legal estar aqui com vocês compartilhando sobre isso. Muito bom. Alessia, desculpa, pode falar, Alessia. Queria agradecer mesmo, falar que foi maravilhoso, como é gostoso a gente poder compartilhar algo que a gente está vivendo de forma tão intensa, né? A gente sabe realmente o que está acontecendo no Brasil e quantas pessoas estão precisando ser criativas para enfrentar a pandemia, enfrentar dificuldades financeiras, enfim, é algo global. Então, assim, quanto mais a gente trocar ideias, mais a gente aprender juntos, mais a gente vai conseguir melhorar o que precisa ser melhorado, sabe? E esse exemplo da Paola, da campanha, a gente viu essa campanha nascer aqui, sabe? Exatamente, o que uma única pessoa pode fazer em meio a uma situação que todo mundo está sofrendo, qual é a minha forma de reagir? Então, o que a gente vem aprendendo é exatamente isso, sabe? Tem muita coisa para fazer e o potencial criativo que cada um tem é imenso. É só você realmente destravar isso e focar em melhorar a vida de mais pessoas, que aí as coisas fluem, as pessoas aparecem, as conexões acontecem. Assim. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, gente. Obrigado quem ficou aqui com a gente. Quem quiser acompanhar as atualizações pode seguir as redes sociais do Create, CRE número 8 XP Create Experience. Em breve também a gente vai ter informações do evento ao vivo que vai acontecer ainda esse ano, lá em setembro, tá bom? Obrigado para quem ficou aqui com a gente. A gente vai deixar o vídeo disponível para quem quiser acompanhar também e depois assistir e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom dia, valeu! Obrigada, gente, obrigada pelos comentários. Tchau, Ale, obrigado, um abraço aí.